Show, galera. Vamos que vamos? Então tá, ó. Retomando aqui nossos estudos, né, sobre elementos climáticos, nós estudamos umidade, onde nós vimos, né, que umidade se refere justamente, né, a presença de vapor d'água, né, na atmosfera, a quantidade, né, de água na atmosfera em termos de e no estado de vapor, tá? Estudamos, né, a questão da umidade relativa, da umidade absoluta. Nós citei para vocês, né, alguns tipos de precipitação, tá? E dentro desses tipos de precipitação nós falamos sobre chuvas. E dentro, né, dessa temática, eu apresentei para vocês os 3 tipos de chuva: chuvas convectivas, frontais e as chuvas orográficas ou de relevo, tá certo? Agora a gente vai falar um pouquinho, a gente falou também ontem, né, sobre pressão atmosférica, como que a temperatura, como que o relevo influenciam na pressão atmosférica. Rômulo, existem outros fatores? Claro que existem, né? Outros fatores, mas esses 2 fatores são os principais, tá legal? Eu digo principais em termos de cobrança, de exigência, né, nos vestibulares, tá certo? Agora a gente vai falar sobre o terceiro elemento climático, né? Que é a temperatura. Então, quando a gente fala de temperatura, né, gente, a gente está falando justamente que é o calor, né, presente na atmosfera de um determinado local. Tudo bem? Então, consequentemente, né, a variação dessa temperatura depende da localização e da circulação atmosférica, tá certo? Em termos de convenção, né, em termos de convenção, a temperatura é apresentada em graus Celsius, né? Então, a maioria das questões, ou a totalidade das questões de vestibular, vão apresentar para vocês a temperatura média, né, de um determinado ponto da atmosfera, um determinado momento, em graus Celsius. Tá legal? Certo? Aqui, gente, eu fiz de novo aqui, como eu disse para vocês, um esqueminha sobre a questão do efeito estufa, tá? Nós falamos um pouquinho ontem, né, na introdução sobre o efeito estufa, sobre a radiação solar, sobre a função, né, da atmosfera, sobre a presença, né, de gases com uma capacidade de reter o calor irradiado, beleza? A importância, né, do efeito estufa, que é um fenômeno natural, para o equilíbrio térmico, para a manutenção de temperaturas médias, né, adequadas, a própria presença e evolução da vida no planeta. Tudo bem? Eu chamei atenção também ontem para vocês sobre o agravamento do efeito estufa pelas ações antrópicas, tá? Aí, somando a questão da temperatura, que você já entendeu, né, que é o calor presente na atmosfera de um determinado local num dado momento, a gente vai estar relacionando também, obviamente, né, as zonas climáticas, tá? Aí, de novo, pega o formato do planeta, mas a inclinação, né, simbólica, o eixo imaginário da Terra em relação ao Sol, mais o movimento elíptico, né, que a Terra faz em torno do Sol, nós temos aí um forte desequilíbrio da incidência solar ao longo, né, do movimento de translação entre as regiões, com grande privilégio para as regiões entre os trópicos, né, para a área intertropical, e uma grande discrepância aí na incidência solar no território, né, na superfície terrestre. Então, são os 2 fatores que eu queria destacar para vocês. No caso 3, né, o conceito de temperatura, tá? A relação, né, a importância do efeito estufa para isso, certo? E também a questão da localização, tá? A questão da localização em relação às zonas térmicas. Rômulo, mas você falou também que a temperatura tem a ver com a circulação atmosférica. Tem, obviamente, tá? Mas deixa para a gente aprofundar circulação atmosférica quando nós falarmos sobre um tópico chamado de circulação geral da atmosfera. Porque se eu for citar aqui sem aprofundar, eu vou trazer mais dúvidas, né, do que esclarecimentos, eu acho, tá? Então, beleza. Alguma dúvida aí sobre o conceito de temperatura? Acho que é muito tranquilo, né? Acho que
é bem tranquilo de entender. Ele está muito relacionado a assuntos, né? Como nós estudamos, inclusive, no capítulo de cartografia, tá? Na parte de cartografia aí. Podemos avançar? Show? Então, gente, agora nós falamos, né, sobre a questão dos elementos climáticos, tá? Deixa eu passar aqui. Tipo de chuva, beleza. Eu fui fazendo o arquivo, tá? Agora a gente vai começar a falar sobre os fatores climáticos, né? Nós falamos sobre os elementos climáticos. Lembrando, né, pelo esqueminha que eu apresentei para vocês, deixa eu mostrar aqui, que eu acho que é importante. Deixa eu só conferir a página que eu estou, a página 34. Tá? Então, ó, só para relembrar, temos esse esqueminha aqui, tá? Temos esse esqueminha aqui, que eu mostrei para vocês ontem. Então, nós temos aqui os fatores climáticos, né? Que influenciam, que alteram a dinâmica dos elementos climáticos, dos elementos atmosféricos, né? Umidade, temperatura e pressão. Então, o que a gente pode definir? Que os elementos climáticos, eles influenciam diretamente nas condições do clima, ou seja, eles definem o tipo de clima, tá? As características, né, que conferem os climas existentes no planeta. Já que os fatores climáticos alteram a dinâmica dos elementos atmosféricos, então a gente pode falar de uma forma bem didática, bem simples, né, gente? Que os fatores climáticos eles influenciam indiretamente, né, as características do clima, tá bom? De um determinado local da superfície terrestre. Show? Tá? Então a gente vai começar a falar agora sobre a influência, sobre as características, né, de todos esses fatores climáticos que eu apresentei aqui no esqueminha. Então vamos começar aqui a falar sobre latitude. Está na página 34. Opa, tá aqui, ó. Legal? Está na página 34. Então, nós temos aqui, o que é latitude? Primeiro, vamos definir latitude, né? Vamos relembrar, né, o conceito de definição de latitude. Nós estudamos isso em cartografia, né? Latitude é a distância em graus de qualquer ponto da superfície terrestre em relação à linha do Equador, né? Que é o nosso paralelo de referência, tá? Então, nós temos, né, latitude que vai se apresentar de 0 a 90 graus norte e de 0 a 90 graus sul, tá? Isso está diretamente relacionado, né, às zonas térmicas do planeta, certinho? Então, quanto maior a latitude, maior o afastamento do Equador, consequentemente, né, menor é o potencial de incidência solar e, com isso, né, menores são as médias térmicas. Rômulo, mas a latitude é o único fator? Claro que não, né? Nós já vimos como uma área de baixa latitude pode ser, né, caracterizada por clima bem frio, né? E da mesma forma que existem outros fatores também, como por exemplo a maritimidade, como a gente vai ver, vai minimizar, né? Vai gerar uma maior médias térmicas mais amenas, né? A gente vai ver isso, tá legal? Então esse é o primeiro ponto, tá certo? Então assim, a temperatura, então, gente, ela varia na razão inversa da latitude, tá bom? Esse é o objetivo do esqueminha aí. Então, quanto mais baixa for a latitude, mais próxima, né, a região da linha do Equador e, consequentemente, mais elevada será a temperatura, tá bom? E quando a gente fala de zonas térmicas do planeta, o que a gente lembra mesmo? Da zona intertropical, ou seja, da região entre os trópicos, certo? Lembrando que os trópicos ali, eles marcam, né, a incidência solar praticamente direta, né, que vai variando ao longo do ano. Então, vai variando entre 23 graus e 27 minutos norte, onde nós temos o Trópico de Câncer, né, até o de 23 graus e 27 minutos sul, onde nós temos o Trópico de Capricórnio, tá legal? Então, na zona tropical, é uma região que recebe, né,
luz, né, de forma direta, né, praticamente vertical aí na sua superfície. Tudo bem? Já nas zonas temperadas, né, nós temos climas temperados, ou seja, você consegue definir, né, bastante, assim, com uma certa possibilidade de você definir as estações do ano, né, diferentemente das baixas latitudes, que você não consegue definir, você não tem, né, bem definida, né, as quatro estações do ano. Você tem médias térmicas bem elevadas durante todo o ano, né? Você tem variações em pluviometria, você tem uma certa redução, né, de média térmica, mas isso não chega, né, a apresentar de forma clara. Então, nas zonas temperadas, né, onde os raios solares incidem de forma relativamente inclinada, né, em relação à zona intertropical, quando a gente compara a zona intertropical, isso a gente pode perceber que, comparativamente, as médias são mais amenas, tá? E as estações são bem mais definidas. Quando a gente fala das zonas polares, né, são aquelas zonas de latitude, né, que ultrapassam os círculos polares, que, respectivamente, né, cortam simbolicamente o planeta nas latitudes 66 graus e 33 minutos norte, que é o círculo polar, né, ártico, e 66 graus e 33 minutos sul, que é o círculo polar antártico, né? Então, nessas regiões, os raios solares, eles atingem a superfície terrestre de maneira, vamos dizer assim, bastante inclinada, né? Ou seja, uma inclinação bem abrupta, tá legal? E são as temperaturas mais baixas, né, da Terra, podemos chegar aí a temperaturas bem negativas, tá? Certo? Então, o formato do planeta, mais o movimento de translação que é elíptico, mais a inclinação do eixo imaginário da Terra, nós temos aqui as estações do ano. O que é importante lembrar quando a gente fala de estações do ano, tá? Que numa prova de vocês vai estar aparecendo, né, o solstício de verão, o solstício de inverno, né, o equinócio de verão, o equinócio de inverno. Quando a gente fala do equinócio, é um momento de maior equilíbrio, né, sobre o planeta. Então, é quando a incidência solar está na linha do Equador. Então, você tem um equilíbrio na distribuição da insolação, tanto no hemisfério norte quanto no hemisfério sul. Tá? Isso implica, inclusive, no período de claridade, que vai ser bem equilibrado. 12 horas de claridade, 12 horas de escuridão. Tá bom? É quando nós começamos aí a falar sobre as estações intermediárias, o que popularmente nós chamamos de primavera e de outono. Então, pegando como exemplo, no hemisfério sul, no dia 23 de dezembro, nós entramos, né, no equinócio de verão, então a gente está caminhando aí para o verão. Já o hemisfério norte comemorou aí a chegada do outono, né, o equinócio de inverno, certo? Do dia 21 para o dia 22, né, inicia-se o verão no hemisfério sul, momento de maior privilégio, onde a incidência solar vai estar sobre o Trópico de Capricórnio e, consequentemente, marcando, né, o maior desprestígio da incidência solar para o hemisfério norte, tá certo? Então, um momento de maior desequilíbrio aí, privilegiando o hemisfério sul em termos de incidência solar, tá certo? Na sequência, a gente vai caminhando novamente, né, para a incidência solar atingir a linha do Equador. É o momento onde a gente comemora aqui a chegada do outono no hemisfério sul, já no hemisfério norte vai estar comemorando a chegada do verão, tá? Do início, né, do caminhar para o verão, que é o equinócio de verão, a primavera, tá certo? Quando a gente tem toda essa relação. Então é importante, né, ter esse resgate aí, essa revisão. Deixa eu só beber uma aguinha aqui rapidinho. Né? A gente ter esse resgate aí, tá certo? Assuntos que nós vimos, mas é sempre bom estar revisando. Legal? Outro fator também importante para as provas, né, quando a gente fala de latitude, é a presença, né, histórica da ocupação humana e, consequentemente, da construção do espaço geográfico. Tá? Se a gente olha para o mapa populacional hoje, né, em termos planetários, o que a gente vai perceber? Que nós temos mais população no hemisfério norte e no hemisfério sul. No hemisfério norte, né? Aí você fala, poxa, Rômulo, mas no hemisfério norte não tem, né, zona tropical, não tem zona temperada como no sul, beleza, só que você vai levar em consideração as terras emersas, né? Lembre-se daquele apelido, né? Hemisfério norte e o hemisfério, né,
das terras, né? O hemisfério dos continentes. Já o hemisfério sul, hemisfério dos oceanos, dos mares, devido, né, à porção discrepante entre massa continental e massa oceânica. Tá legal? Agora, em termos latitudinais, né, em termos... a gente pode perceber que a maior parte da população está concentrada nas zonas intertropicais e as zonas temperadas, né? Mais de 60% da população está, né, no continente asiático, ou seja, mais de 60% da população, né, se encontra, né, nessas grandes extensões do continente asiático. Então você pode perceber, né, essa relação. E até mesmo se você relacionar com certa evolução histórica, né, a ocupação da população são áreas, né, já mais aplainadas, áreas onde você tem a oferta, né, de água, de incidência solar, que permite, né, um processo de sedentarização, permite, né, a prática de agricultura, domesticação de animais, tá certo? Durante, né, algumas aulas de história, de ciências, de biologia, né, fala-se um pouco sobre esse processo, né, de migração, de ocupação, de sedentarização. Então, as provas, né, de geografia pedem também que você tenha esse entendimento, como as condições, né, climáticas interferem, né, na maior ou na menor presença humana a partir das maiores possibilidades das menores possibilidades. Então, por exemplo, nas áreas polares, né, nas áreas de montanha, nós temos densidades demográficas baixíssimas. Tá legal? Então, são fatores aí bastante importantes. Tá certo? Mas, gente, resumindo, a maioria das vezes a latitude está relacionada à questão térmica, tá? Então, é o principal ponto aí. E, consequentemente, quando a gente fala de temperatura, a gente está se referindo, né, como isso interfere também na parte de umidade e também na parte, né, de pressão atmosférica, certo? Seguindo aqui, a gente fala de altitude, né? Gente, quando a gente fala de altitude, a gente precisa também relembrar o conceito de altitude, não vai confundir com altura, tá? Altitude é a relação de qualquer ponto da superfície terrestre, né, em relação ao nível médio dos mares e oceanos. Tá legal? Isso que nós chamamos de altitude. Então, coloquei um macetezinho para vocês aí, só para ficar um pouquinho mais fácil, tá? Quanto maior a altitude, menor a coluna de gás, menor a presença de gás, menor, né, a pressão atmosférica. Quanto menor for a presença de gases, menor a capacidade de reter calor, mais frio. Tá? Beleza? Mais frio. Então, acho que ficou tranquilo. Eu só queria chamar a atenção como isso influencia não somente nas temperaturas, mas também nas condições de solo. Isso influencia também nas condições da vegetação, nas condições, né, da fauna. Tá bom? É toda uma dinâmica aí, e até mesmo, né, na presença humana. Então, é importante, né, a gente ter essa relação. Tranquilo? Vamos avançar aqui. A gente vai relacionar, por exemplo, mais tarde, né, o clima de montanha, né, que a gente vai estar falando da grande influência, né, da altitude nas condições climáticas. Tá legal? Se assemelha, né, em vários aspectos ao clima polar, como a gente já citou ontem. Beleza. Esse esqueminha aqui, ele facilita esse entendimento, tá? Reparem, nível médio, né, do mar. Reparem na coluna de gás, certo? Isso gera maior pressão atmosférica, beleza? E, né, nas áreas de alta latitude, devido, né, a altimetria bem elevada, tem a ver com relevo, obviamente. A gente vai falar de relevo daqui a pouco. Nós temos menor coluna, menor presença de gás, e isso interfere diretamente nas temperaturas, como a gente pode ver aqui nessa segunda imagem, tá? E, consequentemente, o quanto isso interfere nas condições da fauna e da flora, né? Na própria ocupação humana. Tudo bem? Alguma dúvida? Tudo tranquilo? Deixa eu falar agora de relevo. Acho que eu fiz relevo. Só para a gente... Beleza, ó. Só para facilitar aqui, só que a gente está falando de altitude, aqui, quando a gente fala de relevo, né, a gente está falando das formas, né, apresentadas pela superfície terrestre.
Tá legal? Lembre-se, né, que nós temos os elementos construtores, os fatores internos, os agentes endógenos, né? E nós temos os modeladores do relevo, que são os agentes exógenos. Estudamos pra caramba isso, né? Estudamos pra caramba isso, tá? Então, o relevo, né, além de estar diretamente relacionado à altitude, como a gente viu, ele influencia também na temperatura e na umidade, porque ele pode ser um facilitador ou dificultar a circulação das massas de ar. Então, quando a gente tem um relevo, né, de maior envergadura, de maior altimetria, ele vai funcionar como uma barreira natural, também para a circulação atmosférica. Então, ele pode dificultar, por exemplo, né, que massas úmidas avancem para o continente. Eu coloquei até um exemplo porque eu citei, né, para vocês. Tá legal? Então, no Brasil, né, quando a gente fala sobre, né, pegando um recorte, né, uma disposição longitudinal, a gente pode perceber que essa porção do relevo também vai funcionar como se fosse um corredor. Quando nós falarmos sobre massas de ar, a gente vai perceber que a massa polar atlântica, tá? Ela vai ter, né, um corredor para ela avançar, certo? Que vai ficar entre, né, os divisores de relevo ali na Cordilheira dos Andes e os nossos planaltos, né, na porção oeste. Então, isso vai permitir que essa massa fique, né, comprimida, ela não se disperse, né, comprimida em termos de idade, só para vocês entenderem, e elas avancem, né, para regiões, né, mais distantes da sua área de formação, ou seja, mais ao norte, chegando a atuar na floresta amazônica, né, sendo responsável, por exemplo, por um fenômeno chamado de friagem. Tudo isso que eu falei para vocês, né, a gente vai estudar ainda em massas de ar. Tá legal? Por exemplo, né, ontem eu também citei o Planalto da Borborema, tá? Que dificulta, né, a circulação atmosférica, tá certo? Então, nós temos dois exemplos, né? Aqui no Brasil, um que dificulta, que é justamente o relevo, né, que dificulta o avanço das massas úmidas, né, provenientes do litoral, e aquele que facilita, né, como, por exemplo, facilita a ação da massa polar atlântica. Daqui a pouco a gente fala um pouco sobre isso. Tá legal? Daqui a pouco a gente fala um pouquinho sobre isso. Daqui a pouco não, né? No próximo encontro a gente já vai falar sobre massas de ar, tá? Então, vamos falar agora sobre a continentalidade e a maritimidade. Primeiro a gente tem que definir, né? Quando a gente fala de continentalidade, quando a gente fala de maritimidade, a gente precisa entender o que significa, né, esses fatores. Tá legal? Então, quando a gente fala de continentalidade, é justamente a influência, né, continental, porque é uma área bem afastada do litoral. Quando a gente fala de maritimidade, a gente está falando da influência, né, do grande volume, da grande massa hídrica nas condições climáticas, tá? Isso influencia bastante nas temperaturas, isso influencia bastante na umidade, tá? Então, quando a gente fala de maritimidade e, né, continentalidade, é justamente o afastamento ou a aproximação, né, das grandes massas aí, né, de mares e oceanos. Tá legal? Beleza? Então, resumindo, quanto mais afastado, né, o território for em relação ao litoral, maior será a influência da continentalidade, certo? E eu trouxe aqui alguns pontos, né, para a gente analisar. A maritimidade, primeiro, é um fator de equilíbrio térmico. De uma forma geral, como que a gente pode entender isso? Nas áreas, né, litorâneas, as estações são mais amenas. Então, por exemplo, o verão não é tão quente, né, e o inverno não é tão frio quando comparado às áreas, né, que não sofrem ação da maritimidade. Então, esse é um primeiro ponto, tá legal? A maritimidade como fator de equilíbrio térmico, minimizando, né, as características das estações climáticas, tornando-as mais amenas, né, mais aprazíveis, né, menos intensas, tá legal? Então, por exemplo, influencia também no regime pluviométrico. Olha, por exemplo, o nosso centro-oeste, onde nós temos a ação, né, da massa tropical continental,
onde nós temos a ação da massa tropical continental, que é a única massa seca, né, que atua no território brasileiro. A gente vai estudar isso. Ali se caracteriza pela predominância do clima tropical típico, né, ou clima tropical, né, semiúmido, beleza? E você assiste nos noticiários, nos meses principalmente mais frios, nos meses de inverno, como, né, a umidade atmosférica é muito baixa. Como nós temos duas estações ali, em termos de pluviometria, bem definidas. Nós temos meses, né, com bastante pluviometria e outros, né, com escassez de chuvas. Tá? Então, isso, inclusive, é fator de saúde pública, principalmente de idosos, de crianças, né, que sofrem, né, problemas respiratórios, problemas de pele, nessa estação muito seca. Né? Se a gente que está acostumado aqui com uma área com bastante umidade, né, devido à vegetação, devido a outros fatores, a gente viaja e vai para uma região central, né, do centro-oeste, principalmente no inverno, obviamente, a gente vai sentir muita diferença, muito. Isso vai ser muito impactante na nossa saúde, tá? Muito impactante na nossa saúde, tá bom? Beleza? E quando eu falo também de equilíbrio térmico, gente, quando eu citei as estações do ano, só que eu veio aqui na minha cabeça, só para não perder o fio, eu estou me referindo também à variação de temperatura ao longo do dia, tá? Então, nos lugares mais próximos, né, aos mares, que sofre maior ação, né, dessa influência, durante o dia não é tão quente, durante a noite é tão frio, tá? Da mesma forma, nas áreas da continentalidade, os dias também são, as temperaturas, né, ao longo do dia são mais agudas, são mais, né, ao extremo, tá legal? Essa diferença que nós chamamos de amplitude térmica, né? Amplitude térmica, então, é a diferença aí entre a máxima e a mínima, tá legal? Certo? Então, a gente pode perceber isso. Aí eu fiz esse esqueminha aqui, gente, para ficar um pouco mais fácil esse entendimento. Quanto maior a influência da maritimidade, menor é a amplitude térmica, tá? E mais a menos, né, são as variações climáticas, sobretudo nas estações, né, mais extremas, né, como inverno e como verões. Então, o inverno é mais ameno, o verão é mais ameno, tá? Então, assim, sendo um fator assim muito, 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 muito importante de equilíbrio térmico, tá? Então, acho que esse esqueminha aí, ele resume bem, tá? Ele resume bem a influência da continentalidade e da maritimidade, aquilo que pode ser cobrado, aquilo que pode ser exigido, tá? Então, é importante. Tem que lembrar, né, do conceito de maritimidade, o conceito de continentalidade, tem que lembrar da influência, né, sobre a questão climática, tem que lembrar sobre a questão da amplitude térmica, sobre a amenização, né, das estações do ano, tem que levar em consideração também a pluviometria, como aumenta, né, e como diminui a pluviometria. Obviamente que não são únicos fatores, a gente vai ver, por exemplo, que existem áreas litorâneas, né, que são áreas bastante secas, tá? A gente vai relacionar principalmente, né, a influência das correntes marítimas, tá? Mas de uma forma geral, isso aqui que é importante, né, que vocês saibam. Tá legal? E, obviamente, jogando sempre o Brasil, né? Jogando sempre o Brasil. Gente, alguma dúvida? Alguma dúvida?